Então ele se formou para médico a pedido da sua mãe, mas a ideia é com que ele pudesse usar a medicina para se aproveitar dos ricos, para se aproveitar daqueles que tinham dinheiro. Mas fato é que quando ele se forma, ele lembrou da sua mãe, que havia desencarnado, e realmente bateu-lhe à porta da alma uma revolta, porque ele fez aquele curso porque a mãe havia lhe pedido. A mãe entendia que a medicina poderia modificar o seu coração. Ele conta que pegou o diploma e guardou, ele não exerceu a medicina. Ele passou então a ficar preocupado com a divisão da herança, já que a mãe havia morrido e já 50% lhe pertencia em nome da mãe. Depois veio o segundo problema. O pai, aos 60 anos de idade, mais ou menos, conhece a Ida, uma jovem de 30 anos, quase que a mesma idade dele, e que ele se revoltou, porque ele sabia que ela estava ali tentando se aproveitar. A Ida jovem, tendo a necessidade de ter um convívio social, começou a querer sair para as festas e começou a levar o seu marido. Esse homem não suportou e acabou caindo de cama. Aí veio os grandes problemas na cabeça de Silas. O que eu vou fazer agora? Porque se ele morrer, eu não estou preocupado com meu pai vai morrer. Veja bem, ele chega a colocar isso. Eu estou preocupado em dividir os 50% que pertence ao meu pai com ela. Eu vou ficar apenas com 75% daquilo que me pertencia, porque ele já tinha os 50% da mãe, e se o pai morresse, ele herdaria mais 25%, que é por parte do pai. Mas ele não aceitava a ideia de dar esses 25% para ela. E aqui nós vamos continuar a sua história e nós vamos ver ainda ele se comprometendo cada vez mais na ânsia de obter aquilo que ele julgava lhe pertencer. Então veja que coisa interessante, não é? A ponto dele dizer, eu não estou preocupado se o meu pai vai morrer. Eu estou preocupado com o dinheiro. E como o André já citou por 2 vezes no estudo de hoje, nós vamos também fazer essa menção. Existem milhões de pessoas hoje no mundo todo que vivem dessa maneira. Quantos colocaram os pais numa casa de repouso? Quantos colocaram o pai de maneira incapacitada para poder não gerir os recursos que ele mesmo amealhou ao longo de anos de trabalho ou herança conquistada pelos avós, na qual os jovens querem desfrutar? Então nós percebemos que essa história realmente é uma história muito viva, mas é uma história muito relacionada com a humanidade, pertinente aos dias atuais que nós estamos vivenciando. E não precisa ter uma herança grande, não, para ficar preocupado em dividir. Basta ter uma casa, basta ter um terreno, basta ter uma quantia no banco. Não precisa. A gente vê que às vezes se briga por uma coisa que não vale nada. Então, às vezes a gente fala assim, eu sou de família pobre, não ter o que dividir. Às vezes a pessoa briga para ver quem é que vai ficar com o botijão de gás. Então, essa ideia de que só na família de rico é que na divisão tem problema, ou que se interdita um pai, ou que pensa na morte do pai, isso não, isso está presente nos lares de modo geral.